Você está diante de um novo dia e talvez tenha acordado com o coração pesado, carregando algo que parece não ter solução. Talvez seja uma preocupação financeira que tira o seu sono, ou um relacionamento que está desgastado, machucado pelo tempo e pelas palavras que não deveriam ter sido ditas. Pode ser que você esteja sentindo um vazio, uma solidão que dói no peito, mesmo quando está rodeado de pessoas. Eu quero que você saiba de algo importante neste momento. Deus não esqueceu de você. Ele vê cada lágrima que você derrama, até aquelas que ninguém mais percebe, aquelas que escorrem em silêncio quando você está sozinho no quarto, ou no trânsito, ou no banho. Hoje, eu quero orar com você sobre algo muito profundo e real: a cura das suas feridas emocionais e a libertação das correntes invisíveis que prendem o seu coração. Sabe, existem prisões que não têm grades de ferro, mas que são tão reais quanto qualquer cela. São as prisões da mágoa, do ressentimento, da culpa que insiste em voltar, da vergonha que sussurra no seu ouvido, dizendo que você não é suficiente. Muitas pessoas vivem assim, funcionando no automático, sorrindo por fora, enquanto por dentro existe uma guerra silenciosa. Você pode estar indo para o trabalho todos os dias, cumprindo suas obrigações, mas carregando nas costas um peso que ninguém vê. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade que Jesus fala não é apenas sobre deixar vícios ou comportamentos ruins, embora isso também faça parte. É sobre libertar o coração das amarras emocionais, das memórias que doem, das palavras que ficaram ecoando dentro de você. Pense comigo, quantas vezes você revive uma situação dolorosa? Quantas vezes você ouve novamente aquela crítica que alguém fez, ou sente novamente a rejeição que experimentou? É como se houvesse um gravador dentro de você que não para de tocar as mesmas cenas, os mesmos diálogos. E cada vez que isso acontece, a ferida que já estava ali se abre de novo. Mas hoje, neste momento que você separou para buscar a Deus, Ele quer fazer algo novo em você. Ele quer entrar naqueles lugares escondidos do seu coração, aqueles que você trancou, e disse que nunca mais ia tocar, e trazer cura verdadeira. No tempo de Jesus, havia muitas pessoas vivendo com feridas emocionais profundas. A sociedade daquela época era dura, e havia muita exclusão. Quem não se encaixava nos padrões religiosos era deixado de lado, julgado, apontado. Imagine como era para aquelas mulheres acusadas de imoralidade, para os cobradores de impostos, odiados por todos, para os doentes que eram considerados impuros e não podiam nem ser tocados. Eles viviam com a dor não apenas física, mas emocional, carregando a vergonha como uma roupa pesada. E foi exatamente a essas pessoas que Jesus se aproximou. Ele não esperou que elas ficassem perfeitas primeiro. Ele foi até elas, tocou nelas, olhou nos olhos delas e devolveu a dignidade que a vida tinha roubado. Você sabe o que isso significa para você hoje? Significa que não importa o que você tenha vivido, não importa quantas vezes você caiu, não importa o que fizeram com você ou o que você fez, Jesus quer chegar perto de você. Ele não está de braços cruzados esperando você consertar tudo sozinho para então ele aparecer. Não, ele vem até você, na bagunça, na dor, no meio do choro e estende a mão. Muitas pessoas acreditam que precisam estar bem para buscar a Deus, mas a verdade é o contrário. Você busca a Deus para poder ficar bem. É como aquela mulher que teve um fluxo de sangue por 12 anos. Você se lembra dessa história? Está registrada em Marcos capítulo 5. Ela havia gasto tudo o que tinha com médicos, tentado todas as soluções humanas possíveis e nada resolveu. Pelo contrário, ela só piorava. 12 anos é muito tempo. Imagine você carregando um problema durante 12 anos, vendo os anos passarem e nada mudar.
E além do sofrimento físico, ela sofria emocionalmente e socialmente. Pela lei judaica, ela era considerada impura, então não podia participar das atividades religiosas, não podia tocar em ninguém, vivia isolada. As pessoas se afastavam dela. Que solidão deve ter sido, que rejeição. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. E mesmo com medo, mesmo sabendo que não deveria estar ali no meio da multidão, porque era considerada impura, ela foi. Ela se arrastou por entre as pessoas, talvez abaixada, para que ninguém a reconhecesse, e tocou na barra da veste de Jesus. Naquele momento, ela foi curada. Mas a história não termina aí. Jesus parou, virou-se e perguntou quem tinha tocado nele. Ela poderia ter ido embora curada e pronto. Mas Jesus queria mais do que curar o corpo dela. Ele queria curar o coração, restaurar a dignidade, devolver a identidade. Então ela se apresentou, tremendo, e contou tudo. E Jesus, na frente de todos, chamou ela de filha. Você percebe a beleza disso? Uma mulher que durante 12 anos foi tratada como impura, agora é chamada de filha pelo próprio Jesus, na frente de uma multidão. Ele não apenas curou a doença, ele restaurou o valor dela, a posição dela. E é isso que ele quer fazer com você. Talvez você esteja se sentindo como essa mulher, impuro, rejeitado, cansado de tentar e nada dar certo. Mas hoje, neste momento, você pode tocar em Jesus pela fé. Não precisa de um templo específico, não precisa esperar uma data especial. É aqui, é agora. Feche os olhos por um instante e imagine Jesus perto de você. Ele não está com uma expressão de julgamento, mas de compaixão. Os olhos dele brilham de amor genuíno, daquele amor que conhece tudo sobre você e ainda assim escolhe te amar. Estenda a sua mão pela fé e toque nele. Diga a ele o que está doendo, mesmo que seja difícil colocar em palavras. Deus entende a linguagem do coração. Ele ouve até os gemidos que você não consegue expressar. Sabe, tem algo muito importante que precisamos entender sobre cura emocional. Ela não acontece apenas ignorando o passado ou fingindo que a dor não existe. Muita gente tenta fazer isso, empurra tudo para debaixo do tapete e segue em frente, mas a ferida continua ali, infeccionada, causando problemas. A verdadeira cura acontece quando você permite que Deus entre naquela memória dolorosa, naquele trauma, naquela situação que marcou você e traga a presença dele para aquele lugar. É como se ele pegasse aquela lembrança na mão dele e dissesse: eu estava aqui o tempo todo, eu vi o que aconteceu e agora vou transformar isso. Isso não significa que você vai esquecer o que aconteceu, mas significa que aquilo não vai mais ter poder sobre você. A lembrança perde o ferrão, perde a capacidade de te machucar. Você consegue lembrar sem sentir aquela dor aguda no peito. Isso é liberdade verdadeira. Na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3, existe uma profecia linda sobre Jesus que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a ordenar acerca dos que choram em Sião que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Você percebe o que Deus está prometendo aqui? Ele promete trocar as cinzas da sua vida, tudo aquilo que parece morto e sem valor, por uma coroa, um símbolo de honra e dignidade. Ele promete trocar o seu pranto, as lágrimas que você derramou noite após noite, por óleo de alegria. E promete trocar o espírito angustiado, aquela sensação de aperto no peito, aquela ansiedade que te sufoca, por vestidos de louvor. É uma transformação completa. Mas para que essa troca aconteça, você precisa estar disposto a entregar. Muitas vezes, nós nos apegamos às nossas dores,
porque elas se tornaram parte da nossa identidade. Nós nos acostumamos tanto com elas que ter que soltá-las nos assusta. É como se disséssemos: quem eu serei sem essa mágoa? Quem eu sou sem essa tristeza que me acompanha há tanto tempo? E é por isso que algumas pessoas, mesmo orando, mesmo buscando, não experimentam a libertação completa, porque no fundo há uma resistência em soltar. Mas eu quero te desafiar hoje. Você está cansado de carregar isso? Você realmente quer ser livre? Então é hora de abrir as mãos e deixar ir. Quero falar agora diretamente com você que está lutando contra pensamentos que te atormentam. Aqueles pensamentos que chegam de madrugada, quando tudo está silencioso e começam a sussurrar mentiras sobre você. Pensamentos que dizem que você não vai conseguir, que você é um fracasso, que não tem jeito, que ninguém realmente se importa. Esses pensamentos podem ser tão altos e tão constantes que você começa a acreditar neles como se fossem verdade. Mas eu preciso te dizer algo: nem tudo que passa pela sua mente é verdade. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que devemos derrubar argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que você tem autoridade em nome de Jesus para rejeitar os pensamentos que não vêm de Deus. Você não precisa aceitar tudo que a sua mente produz como se fosse uma sentença definitiva. Quando um pensamento negativo, destrutivo ou mentiroso chegar, você pode dizer em voz alta: eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Isso não é verdade sobre mim. E então substitua esse pensamento por uma verdade bíblica. Se o pensamento diz que você é rejeitado, declare: eu sou aceito no amado, conforme Efésios 1, versículo 6. Se o pensamento diz que você não tem valor, declare: eu sou precioso aos olhos de Deus. Ele me comprou com o sangue de Jesus. Pode parecer estranho no começo. Pode parecer que você está apenas repetindo palavras, mas com o tempo, essas verdades começam a se enraizar no seu coração e a transformar a maneira como você pensa. A mente é como um jardim. O que você planta nela é o que vai crescer. Se você planta sementes de medo, ansiedade e negatividade, é isso que vai florescer. Mas se você planta a palavra de Deus, se você enche a sua mente com as promessas dele, com a verdade sobre quem ele é e sobre quem você é nele, então a sua vida vai começar a refletir isso. E olha, isso não é mágica, não é algo instantâneo, é um processo. É uma escolha diária, às vezes uma escolha de momento a momento. Mas Deus está com você nesse processo, fortalecendo você, renovando a sua mente. Agora, se você está me ouvindo e carrega uma culpa, alguma coisa que você fez no passado e que não consegue perdoar a si mesmo, eu quero te lembrar do que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já confessou isso a Deus? Então você está perdoado, completamente perdoado. O sangue de Jesus é suficiente. Não há pecado grande demais que o sacrifício de Cristo não possa cobrir. O problema é que muitas vezes, mesmo depois de Deus nos perdoar, nós continuamos nos punindo. Ficamos relembrando o erro, nos condenando, nos sentindo indignos, mas isso não é humildade, é orgulho disfarçado. É como se você estivesse dizendo que o seu pecado é maior do que o poder do sacrifício de Jesus. Aceite o perdão que Deus oferece, perdoe a si mesmo e siga em frente. Sua história não termina no seu erro. Deus é especialista em transformar erros em testemunhos, em usar pessoas imperfeitas para fazer coisas perfeitas. Então, respire fundo e deixe a culpa ir embora. Chegamos juntos até aqui e eu sinto que o Espírito Santo está tocando em corações neste momento. Quero terminar esta oração fazendo uma declaração sobre a sua vida. Pode parecer ousado, mas é o que Deus coloca no meu coração para você. A partir de hoje,
As correntes estão quebradas. Aquilo que te prendia, que te limitava, que te fazia sentir pequeno e incapaz, não tem mais poder sobre você. Você é livre em nome de Jesus. E essa liberdade não depende das suas circunstâncias mudarem imediatamente. Ela começa dentro de você, no seu coração, na sua mente. Você pode estar no mesmo emprego, na mesma casa, no mesmo relacionamento, mas algo mudou dentro de você. Você não é mais escravo do medo, da ansiedade, da mágoa. Você pertence a Cristo, e quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Agora eu quero que você imagine sua vida daqui a alguns meses, daqui a um ano. Imagine você acordando sem aquele peso no peito. Imagine você enfrentando situações que antes te paralisavam, mas agora você tem paz. Imagine você sorrindo de verdade, não apenas por educação, mas porque existe alegria genuína no seu coração. Isso é possível, isso é real. E começa hoje, com essa oração, com essa decisão de entregar tudo a Deus e confiar que Ele é poderoso para transformar. Deus não desperdiça nada na sua vida. Até as experiências mais dolorosas, Ele pode usar para te fortalecer e te preparar para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. A sua história de dor pode se tornar uma história de vitória que vai inspirar e encorajar alguém. Então não esconda suas cicatrizes, não tenha vergonha do que você passou. No tempo certo, Deus vai te dar oportunidade de compartilhar, e alguém vai olhar para você e pensar: se Deus fez isso na vida dela, pode fazer na minha também. Antes de terminarmos, eu gostaria de te convidar para fazer parte dessa família que está se formando aqui no canal. Se este vídeo tocou o seu coração, se você sentiu que essa palavra era para você, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas orações e mensagens. Deixe um comentário contando o que Deus está fazendo na sua vida ou pedindo oração por alguma situação específica. Eu leio os comentários e oro por cada um. E se você tem algum tema que gostaria que fosse abordado em um próximo vídeo, alguma dificuldade, alguma dúvida, me conte também. Este canal existe para levar esperança, cura e a presença de Deus até você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem. Às vezes, Deus usa a gente como instrumento para alcançar outra pessoa. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, eu estou orando por você, e há uma comunidade inteira aqui que também está buscando crescer na fé e na intimidade com o Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você durma tranquilo hoje, sabendo que está nas mãos de um Deus que te ama infinitamente. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente.